Olá, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma programação aqui no canal do YouTube do Gran Cursos Online, no Chega de Estudar Errado. E hoje eu tenho um convidado super especial. Mais do que especial, hoje eu tenho um recordista. E não estou falando em recorde de aprovações em concurso público, não. Hoje eu trouxe para vocês o leitor mais rápido do mundo. É um prazer estar com você aqui, James. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. O prazer é meu. Afinal de contas, eu sei que o público do Gran Curso é o público que compartilha comigo nas redes sociais os conteúdos. Então agora eu estou na mira, ou seja, eu estou com a lente focada em cima de quem eu quero realmente falar. Olha só, gente, eu tô impressionada, eu tô chocada. Vocês conhecem aquele meme assim, gente? Eu tô chocada. Jesus! Eu tava ali nos bastidores antes de iniciar essa transmissão, conversando com o James, e ele deu uma palhinha pra gente do que é a leitura dinâmica. E realmente, gente, eu tô no chão. Eu achava que eu era uma leitora rápida, mas depois de ver o James... Eu não sou ninguém, hein, James? E o James leu aqui, gente, material do Aragonê Fernandes. Inclusive, teve a oportunidade de conhecer o professor Aragonê antes dessa transmissão. Você não perde por esperar de ficar com a gente aqui até o final, não é isso, James? Com certeza. O brasileiro é um dos piores leitores do mundo. Oh, meu Lê Deus. 3 livros por ano. Com leitura dinâmica, para você ler pouco, é 1 por dia. 1 livro por dia. 1 livro por dia, você já imaginou? Gente, é claro que tudo isso é maravilhoso. O James está aqui para mostrar não só apenas a competência e a técnica dele, o recorde, mas mostrar principalmente que todo mundo pode ser um leitor melhor, um leitor competente. Você não precisa ser um recordista em leitura dinâmica para passar em concurso público. Muito menos que isso, não é, James? Mas hoje o James me prometeu que quem ficar ligado na programação vai sair pelo menos... Fala para eles, James. Olha, o dobro da velocidade você consegue com alguns ajustes. Fazendo alguns alinhamentos, né, técnicos, você já consegue ter essa performance. Então sai daí. Fique conosco, que vai fazer toda a diferença para a tua habilidade. Já pensou, pessoal, ler com o dobro da velocidade, apenas com essas dicas rápidas e simples que a gente vai trazer aqui para vocês? Fantástico! Eu vou fazer uma parte que é o seguinte. Eu já estive em sala de aula e já vi ele entrando. Já vi o trabalho desenvolvido e eu posso falar para vocês, é fera e funciona. Meu Deus, eu tô aqui com 2 feras, gente, me abana, porque eu tenho aqui o melhor de constitucional, que é o professor Aragonê Fernandes, o leitor mais rápido do mundo, socorro. Eu sou um mero aprendiz, o fera aqui é ele. Prazer, mestre, receber você nos estúdios do Gran. Fiquem à vontade, licença. Obrigada, professor. Obrigado, professor. Mandem bem aí. Gente, então não desliga, não sai daí. Eu sei que essa transmissão fica disponível para vocês depois, mas ao vivo vai ser muito melhor. Até porque a gente tem sorteio, não tem, James? Ah, claro. Conta pra gente. Faz parte, temos um caderno de exercícios, são 45 sessões. E que você vai praticando ali 10 minutos por dia. É uma sessão por dia para mudar a forma como você encara a leitura. E para já começar o esquenta, porque aqui tem sorteio no começo, no meio e no final. Anota aí o número de WhatsApp para o qual você tem que mandar a mensagem "Eu quero", com seu nome completo, é claro, para que a gente possa anunciar aqui o vencedor. A gente vai sortear daqui a pouco um desses livros do James Bauer, ok? Que é um livro caro, né, James? Sim, custa R$150 o caderno. 150 pila, gente, na livraria, pode sim. Isso, lá na Livraria Cultura do Casa Parque ou do Iguatemi, você compra lá, está à disposição. E a gente vai sortear 5 exemplares, não 6, porque esse é meu, já ganhei de presente. Verdade. Obrigada, James. Vou passar o número para vocês aí no chat, enquanto o James já começa a falar com a gente. James, você falou que o brasileiro, ele tem realmente, não tem, na verdade, né, o hábito da leitura. E realmente a gente percebe que as pessoas, quando vão estudar para concurso público, um dos grandes temores é ler, ter que ler por muitas horas, ter que ler um conteúdo que
quase sempre, ou na maioria absoluta das vezes mesmo, é muito extenso, porque os editais cobram muitos conteúdos e a matéria, por mais que as apostilas e o material do GRAN seja objetivo, né, com aquilo que o aluno realmente precisa, não deixa de ser muito conteúdo para quem não está acostumado a ler. E mesmo para quem gosta de ler, é uma jornada e tanto. Fala pra gente sobre isso. O ponto é a habilidade. Então, eu faço aquilo que eu sei fazer e eu tenho uma repetição, eu tenho rotina naquilo que acabo tendo um certo desenvolvimento, onde tenho perícia. Você se encontra com os colegas para jogar bola, porque você joga bola, você ficou razoável nessa brincadeira da bola, então você tem prazer em se reunir. Aquilo que você procrastina, aquilo que você não faz muito, aquilo que você não domina, a tendência é só fazer o mínimo, ou se possível até não fazer, ter outras ferramentas, né? Então a leitura é o principal canal de acesso à informação. Então eu diria assim, quantas horas por dia você lê? Quantos livros você leu essa semana? Então se você não tem rotina, se você não tem o hábito da leitura, é claro que você vai ter dificuldade para ler. É como se essa habilidade no teu cérebro ficasse atrofiada. Assim como esse braço que se você engessar e deixar aqui por alguns meses, quando retirando o gesso, vai ter que fazer fisioterapia para ter os movimentos. Já pensou? Faz quanto tempo que você não lê um livro de capa a capa? Não é? Faz quanto tempo que você realmente não se aprofunda num determinado conhecimento, além desses que você é obrigado a fazer? Então faça uma reflexão, vai estar a resposta. Então comece imediatamente a ler. Não é? Pegue o seu material, que o Gran Curso faz com muito carinho, e comece a ler, carregue com você, faça dele um material de bolso. Sobrou 2, 3 minutos, não espera ter 1 hora disponível. Vá lendo, leia 2 minutos, no outro momento sobrou 5 minutos, você lê 5, 1 minuto, mas esteja lendo o tempo todo. É isso que faz de você um campeão em vocabulário, é isso que faz também um acumulador de bagagem cultural. Excelente, James, é isso mesmo, né? As pessoas, às vezes, elas querem encontrar o tempo ideal, muita disponibilidade de tempo, e aí realmente acabam sempre adiando esse projeto que é estudar de verdade para concurso público. Tem gente que fala, tô estudando, mas não tá, porque realmente tem medo de encarar de frente o desafio. E quando a gente fala de leitura, James, é muito importante a gente falar também sobre estilos de aprendizagem. E a gente conversa muito com o pessoal aqui do GRAN, por meio das mentorias que a equipe de coaching proporciona para os assinantes ilimitados, sobre estilo de aprendizagem, sistemas representacionais. Para você que está com a gente aí agora e ainda não sabe do que eu estou falando, é assim, cada pessoa ela tem um estilo de aprendizagem. Sim. E o estilo de aprendizagem, ele está relacionado ao sistema representacional que a pessoa interage com maior facilidade. Por exemplo, eu sou uma pessoa mais visual. No meu estilo de aprendizagem, eu aprendo melhor lendo. Mas isso não quer dizer que eu seja melhor do que ninguém. Nós temos pessoas com outros estilos de aprendizagem. Pessoas auditivas, por exemplo, vão preferir estudar por videoaulas. E aqui no Gran Cursos Online nós temos muitos cursos com muitas videoaulas. E a pessoa, às vezes, ela por não se autoconhecer, ela acaba optando pela videoaula porque ela acha que é o mais fácil. Né? Eu vou ver a videoaula porque é mais fácil. Caminho mais curto, o atalho. Justamente. E acaba sendo um processo até mais demorado, ela estudar pela videoaula do que pela leitura. Você pode falar pra gente sobre isso, esse medo que a gente tem de ler? É o VAS, né? No coach nós chamamos de visual auditivo sinestésico. Isso mesmo. O que é o VAS? O VAS é como eu mergulho no livro. Na verdade, para ter um bom desempenho, eu não vou, claro, priorizar uma das 3, mas eu tenho que usar os 3 ingredientes. Então, quando eu leio, o universo para. Ou seja, a minha vida fica focada apenas no que eu estou ali olhando, que a página é o conteúdo escrito. Observe que ali não dá para responder o WhatsApp, aqui não dá para olhar nas redes sociais, aqui não dá para observar quem está passando ou deixando de passar. Ou seja, você está imerso, mergulhado. Só que além disso, existe uma interação auditiva, que é o self-talk, ou seja, quando eu viro a página, o que eu converso sobre o conteúdo.
Então eu posso fazer o que se chama de perguntas da assertividade. Quem, onde, quando, como e porquê. A cada página virada eu tenho que saber onde aconteceu, como é que foi, quem participou. Seria uma validação? Isso, uma validação de cada página que eu vou lendo, né? Então eu tenho o visual, quando passo os olhos, a leitura dinâmica é uma leitura fotográfica. E tenho também a conversa comigo mesmo, que é o self-talk. E além disso eu tenho que estar emocionalmente envolvido. O que é que você diz para você quando você está lendo? Você diz assim, puxa vida, eu estou lendo, mas eu poderia estar descansando. Puxa vida, vamos mais um capítulo. E no meio do capítulo você pensa, poxa, eu estou lendo, mas seria tão mais interessante se eu estivesse passeando com a minha família. Eu estou aqui lendo, não, eu vou ler. Como é que você se expressa? Qual que é o teu emocional? O que que mexe com você? Você tem que pensar grande. Eu estou lendo aqui porque eu quero o primeiro lugar. Eu estou lendo aqui porque isso aqui vai mudar a minha vida em termos econômicos, vai mudar em termos sociais. Eu estou lendo aqui porque isso vai melhorar minha relação com a minha família, com os meus pais, eu posso ajudar mais pessoas, ou seja, tudo muda. Então quando você tem o emocional é fantástico. Então são 3. Visual, auditivo e sinestésico. Todos os 3 processos são fundamentais. Valorizando esse último, que Daniel Goleman, né, já na década de 90, no livro Inteligência Emocional, se expressou. Né? A emoção, hoje, tem mais importância que o QI. Porque se você não tem controle emocional, você memoriza tudo, e na hora da prova, você tem medo de fazer a prova, e depois reclama que deu branco. Então, tudo isso é muito importante. Excelente, excelente. James, já quer sortear um livro para quem já se antecipou e mandou uma mensagem? Ah, mas será que alguém aqui se interessou no caderno? Será? É, me parece que já tem 200 pessoas Meu aqui Deus. que mandaram, né? Então, escolhe um pra gente seguir, James. Vamos lá aqui, olha, esse aqui é do Rio de Janeiro, Manuel Vitor Fernandes, tá? Parabéns, Manuel. Você ganhou aqui o Manual Prático Passo a Passo Leitura Dinâmica, tá? Depois manda o seu endereço para o mesmo número para que você possa receber na sua casa esse exemplar. Vai chegar em 5 dias aí na sua casa, tá? Isso. Pessoal, o James, ele vai trazer pra gente também exercícios. Afinal de contas, hoje a gente não vai só falar sobre não a é a leitura ideia. dinâmica, nós vamos aprender a fazê-la. Como que são esses exercícios, James? Você me falou de exercícios com os olhos. A gente não veio aqui para bater papo, apesar que eu gosto de bater papo. Quem não gosta de bater papo, né? Mas a gente veio aqui para passar ferramentas. Então não saia, se você que está aqui, convida, compartilha esse vídeo, esse link e vá se juntando aqui conosco. O primeiro exercício é o do olho. Imagine, quando você lê, os olhos se mexem. Avalie aí. Ó, você está lendo aqui. Aí o olho vai até o final da linha, aí volta para ler a segunda. Aí vai, volta, vai e volta. Para você ter uma ideia, faça o cálculo. Para ler um livro com 200 páginas, os seus olhos se deslocam em média 12.000 vezes. Imagina um olho enferrujado, né? 12 você vai mil? cansado, Nossa. o olho vai ficar cansado, não é nem a leitura. Então a primeira coisa que eu vou passar aqui é como condicionar esse olho. Você vai treinar isso 1 minutinho. Basta 1 minuto antes de pegar suas apostilas do Gran Curso. Não pegue outras não, viu? Pega do Gran Curso, que eu já li uma página ali, e é feita de uma forma tão didática que ao terminar eu já sabia fazer a aula dela. Então o material didático é fundamental. Então, vamos fazer o exercício do olho? Vamos fazer o exercício. Só que, Érica, como é que tá seu olho, hein? Ai, meu Deus. Vamos Será que você testada que vou passar vergonha? Eita, Érica, é o seguinte, você nunca treinou isso, claro, né? Não. Mas tenta mexer o teu olho. Você que tá aí pode assistir também Foca em casa, aqui, tá? gente. Você vai mexer o teu olho para um lado e o outro, como se você estivesse assistindo uma partida de ping-pong. Sem mexer a cabeça? Sem Tá. mexer a cabeça o mais rápido que você puder. Tá bom. Será que tem que jogar aqui pro foco ali? Pra, Tá, vou fazer pra lá, pro pessoal ver. Érica, olha mais pra frente, acelera. Isso é o mais rápido que você aguenta. Ai, meu Deus, que vergonha. Pronto, olha aí. Essa é a Érica. Existe um aplicativo chamado Metrônomo. Qualquer um pode baixar em casa. Mas se você tiver dificuldade de encontrar... Vou digitar aqui, né? pra quem não entendeu. Metrônomo, né? Metrônomo, né? Ok. Se você não conseguir encontrar isso na sua loja de aplicativos, ele é gratuito. Você me pede no WhatsApp também. Pode repetir o WhatsApp? Acho Sim, que ele já sabe. eu tô colocando aqui no chat toda pronto, hora o número tá, de telefone. ok. Então você pede lá pra mim, eu te mando o link, você vai baixar isso de graça. Então, como é que o olho fica, tá? Então, uma pessoa destreinada
vai ter uma dificuldade em se manter no toque. Olha só, é possível acelerar muito isso. Vou mostrar o olho aqui para vocês. Ó. Foca Observa no aqui, ó. James. Meu Deus, eu tô chocada. Dá para acelerar, Érica. E é saudável, James? Os olhos ficam mais irrigados, né? Existem casos até de pessoas que diminuem o grau. Eu tenho alunos que fizeram um depoimento para nós que o grau diminuiu. Tá? Entendi. Observa mais um pouquinho, ó. Dá para ver na vertical. Ok. Fantástico. Você que está em casa vai treinar como? Cada batidinha dessa, você vai fazer em casa mais ou menos nos 140 BPM, você vai para um lado, ó. Tec, tec, ó. Mostra a tela do aplicativo pro pessoal, vira pra câmera teu celular. Esse aqui é o metrônomo que eu utilizo, tá? A gente tem que seguir a bolinha? Não, você vai olhar bom. para frente, o aplicativo vai ficar aqui e você vai condicionar o teu olho um pouquinho na horizontal, um pouquinho na vertical, ó. Tec, tec, para cima, para baixo. Pronto. Ah, não Aí é eu- olhando pro aplicativo, né? Não, Ah, não. ok, É olhando gente. para frente e aí você vai sentindo que o olho vai desenferrujar e vai ficar mais esperto, vai ficar mais Eu dinâmico. faço, por exemplo, 1 minutinho antes de começar a estudar. Isso, não faça mais do que isso para você não sentir o olho cansado, tá? Para não dar exaustão. Tá, ok. Então esses são os exercícios com os olhos. Apenas com esse exercício eu já vou estar estimulando o meu olho para uma leitura de mais competente. velocidade, isso. O meu olho vai ficar mais esperto, tá? Ele vai ficar mais ágil, mais preparado para ir e voltar nas linhas. Então é um exercício muito dos mais básicos, mas faz toda a diferença. Que bom, e é para todo mundo. Qualquer, até criança. Legal. E você me falou sobre exercícios com as mãos. O que é que as mãos têm a ver com a leitura? Você já percebeu que de um determinado momento estudou, você está exausto, né? Psicológico e fisicamente. Aí alguns têm a mania de fazer assim, ó. Ou seja, você esfrega o olho. Isso não é saudável, né? Isso pode causar uma série de problemas a médio e longo prazo. O ideal é que você faça apenas um relaxamento. Então tem um exercício que se parece mais com uma compressa quente. Então o nome dele é empalmar. Como é que eu faço? Ó? Eu esfrego uma mão na outra, essa parte que tem mais carne, né? Ó, até esquentar, deixa esquentando, como se eu fosse fazer uma compressa mesmo. Depois, 3, 4 segundos, eu encosto nos olhos. Pronto, você pode contar mentalmente. Você vai sentir um alívio. E é sempre com as mãos. Sempre Nada com de as inventar mãos. bolsinha, nada. É, mas você pode fazer de repente com um paninho quente, mas dá trabalho, nós somos práticos, né? Quem quer passar em primeiro lugar, Muito bom. não tem muito tempo para ficar em muita frescura. Mas isso aqui você esquentou a mão limpa, lógico, desinfetada, né? Você esfregou a mão, ela vai esquentar a mão. Esquentou, esquentou. Olha lá. 1, 2, 3, 4. Tá bom. Como se chama essa técnica, James? Empalmar. Empalmar. Isso serve para recuperar o olho cansado, né? Para você que está estudando 2, 3, tem gente que eu conheço que estuda até 8 horas por dia. Então você vai sentir um cansaço do globo ocular. Aqui em Brasília, em especial, ajuda até a lubrificar, porque quando você fecha o olho e esquenta, naturalmente, né, você vai ter uma lubrificação. Então ajuda aqui que o clima é muito seco. Ótimo. Então, gente, exercício com os olhos, pelo menos 1 minuto antes de começar a estudar. Isso. E cansou, esquenta a mão, É, coloca isso- sobre os olhos. Várias vezes, né? Se você Durante. estudar 8 horas, você pode fazer isso assim que tiver necessidade, sentir vontade, né? Excelente. E o benefício é que eu vou realmente irrigar os olhos, vou Isso. descansar os olhos para eu continuar na minha leitura. Se você fizer isso agora em casa, você já percebe imediatamente, tá? Gostei. É, você esfregou aqui, você vai sentir que aquele calorzinho meio que descansa, né? Essa parte dos nervos aqui, que estão relacionados ao globo ocular. Adorei, James, que legal. E nós temos também exercícios para a respiração. Meu Deus, quando eu tô lendo eu tenho que pensar até na minha respiração. Eu lembrei agora quando a gente faz coral, né? Que a gente tem que exercitar a respiração. Eu nunca imaginei que a respiração estava relacionada com a leitura. Como que é isso? Veja bem, você sabia que somente 3% do nosso corpo é cérebro? Então o resto é claro, né? São nossos braços, as pernas, a barriga. 3% ali está dentro da caixa craniana. Com esses 3%, pessoal,
nós consumimos 25% do ar que respiramos. Será que o cérebro gasta oxigênio? 3% gasta 25% de todo o ar que eu respiro. Pra você ter uma ideia, você pode sobreviver meses sem comer. 3, 4 meses uma pessoa consegue ficar viva sem comida. Alguns dias, pouco mais de uma semana, você consegue ficar vivo sem tomar água. Mas com relação ao oxigênio, o cérebro morre, você tem morte cerebral se faltar por alguns minutos. Alguém aqui já sentiu sono durante a leitura? Por que você está ali lendo e parece que tomou suco de maracujá? Porque você diminui a onda cerebral, vai relaxando, e você sai de uma onda acima de 15 Hz e vai para uma onda abaixo de 8 Hz, que é aquela frequência entre o θ e o delta. A partir dali, né, a respiração pode otimizar. É como se você estivesse tomando uma xícara de café. Através do oxigênio, através da hiperventilação, eu posso bombardear a minha consciência. O exercício é simples. Ó. Claro, os autores divergem, né, com o formato, mas o formato básico é esse. Ó. Você vai puxar o ar, encher, 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 vai encher o diafragma, minha barriguinha, viu? Não é aqui em cima não. Você vai encher, encher, encher. Você vai segurar isso aí uns 4, 5 segundos e você vai expulsar esse ar. Como se fosse encher uma bexiga, não é soprando velhinha não. Como se você fosse encher uma bexiga. Basta uma vez. Quer ver? Faça na sua casa, ó. Vamos fazer então, Você vai puxar o ar, ó. Eu enchi, depois esvaziei. Dá até um cansaço. Quem não né? está acostumado vai dar uma fofinha. tonturazinha. Não é? Quem não está acostumado vai sentir... Por quê? Porque você não está acostumado com tanto oxigênio. Basta fazer 1 ou 2 vezes cada vez que você vira a página. Tô lendo, vou virar a página. Leio, 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 leio. Leio, leio, leio. Você vai ficar com a mente otimizada. Você vai liberar acetilcolina e noradrenalina, que são 2 neurotransmissores importantes. E acabou essa coisa da falta de concentração. Um fôlego por página, é uma excelente métrica. Basta um fôlego por Gente, página. Impressionante. A tendência é a gente respirar menos, ir respirando cada vez mais devagar, mais lentamente, vai se curvando, quando você percebe, está quase dormindo. No começo pode parecer que desconcentra a gente, mas depois fica no automático, né? Claro, fica no automático. E me responda uma pergunta simples. O que acontece com a sua respiração quando você começa a correr? Ela não fica ofegante? Então isso acontece porque o corpo pede mais oxigênio. Só que o ser humano ainda não está acostumado a estudar tanto, né? O Gran Curso existe há poucos anos, né? Depois do Gran Curso a gente tem mais apto para estudar o dia todo dia, né? Então, na humanidade, estudar é uma coisa recente. Então eu não preciso que o meu corpo se adapte, eu posso fazer isso antes da adaptação. Você sabia que o teu cérebro gasta mais oxigênio lendo do que as suas pernas correndo? Olha aí. As minhas pernas correndo gastam menos oxigênio do que o meu cérebro quando está lendo. Então eu preciso muito mais de oxigênio quando estou estudando do que quando estou correndo. Então, respire melhor. Gente, eu tô impressionada. E daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês toda a competência do James na leitura. Vou fazer um teste com ele aqui ao vivo. Vamos sortear mais livro? Vamos sortear. Pessoal, não saia daí. Nós estamos sorteando livros, cadernos de exercícios. Então Todos são esses cadernos... exercícios que você passou estão aqui e outros? Sim, são 45 exercícios, né? Todos eles que eu estou falando, eles são linkados em vários outros vídeos que eu tenho no meu canal do YouTube, mas com o caderno você se torna aí um expert na coisa. Nós já temos aqui 400 mensagens, tá? E nós vamos escolher mais um. Vamos Belém do Pará, tá? Como é o nome? Laís Rocha. Parabéns, Laís. Laís Rocha, de Belém do Pará. Tá dizendo aqui, eu quero. Né? Depois deixa aqui o seu endereço para nós. Isso, manda o endereço no WhatsApp, ok? Vamos continuar então. A gente falou do exercício com os olhos, que a gente faz 1 minutinho antes de estudar, de um lado para o outro,
cima para baixo, certo? Exercício com as mãos, empalmar. E o exercício da respiração a cada virada de página. Que é fantástico. Gente, não é só uma respiração forte, não. Eu tava até fazendo errado aqui. Tem que fazer uma pausazinha. Isso, eu prendo o ar, né? De eu 4 puxo, segundos. Ótimo. Tudo no diafragma. Muito bom. É isso. Então, antes de você falar pra gente dos exercícios de ritmização, que você disse que são os melhores. Esse é o pulo do gato. Sensacionais. Esse é o meu segredo. Esse que você vai aprender se você treinar. Olha, não exagera. Não precisa exagerar. Se você treinar aí 10, 15 minutinhos por dia, no dia que você me encontrar, você vai querer me apertar a mão para agradecer. Pode dar abraço fora também, do gente, comum. eu já dei. Então, fique aí, você vai aprender como é que você faz. Você topa fazer um teste aqui ao vivo? Pois é, né? Porque falar é fácil. Você é formado em Direito, James? De jeito nenhum. Eu nunca tive a intenção de fazer o curso de Direito. Né? A minha James área é educação. não é formado em Direito. Eu gosto de fenômeno, psicologia, eu gosto de gente, de mente, né? De mexer com a mente humana. Então não tem nada a ver com o direito. Parece ter um livro aí que é o livro, né? Isso, eu trouxe para ele uma apostila de Direito Constitucional do professor Aragonê Fernandes, que eu peguei lá no curso para o Senado Federal. E eu vou, assim, aleatoriamente escolher uma página, nada combinado, tá, gente? E vou apresentar para o James fazer a leitura e depois fazer uma explanação pra gente. Eu vou precisar de um cronômetro, não é isso? Isso. Pessoal, só enquanto ela pega o cronômetro, você pode fazer essa brincadeira em casa. Você que tem esse material do Gran Curso, pegue uma página e pegue alguém lá. Olha, eu vou fazer esse teste aqui só para ver se é verdade o que o professor falou. Você vai pedir para ele ler toda a página e vai marcar no relógio, tá, quantos segundos ou quantos minutos ele gasta. Geralmente, quem não tem leitura dinâmica precisa de 3 a 4 minutos para ler o texto. Gente, a minha apostila, ela tá assim, ó, com 2 páginas por página, para economizar papel. Então, eu vou escolher aqui uma página de algum assunto, eu tô olhando só para não abrir numa página de questões, tá, James? A questão ainda, Érica, é que a maioria não lê só uma vez o texto para entender. Não sei se é o teu caso, mas a maioria, para entender bem o texto, tem que ler 2, 3, 4 vezes a mesma coisa. Olha o tempo que você perde, tá? Então, com leitura dinâmica, eu consigo ler muito rápido. E o melhor, eu consigo tirar o conteúdo disso para usar no concurso. Imagina seu concorrente. Enquanto seu concorrente está lendo uma questão da prova, você leu a prova toda várias vezes. Enquanto seu concorrente está estudando um capítulo do material, você estudou vários capítulos. Com leitura dinâmica, você se torna pelo menos 3 a 5 vezes mais competente do que outras pessoas. Então você consegue ler e memorizar no mínimo 3 vezes. É claro que a gente tem muitos anos fazendo isso, vai dar um pouquinho mais, né? Do que 3 vezes, deve dar em torno de 25 vezes uma média comum. Vamos lá, vocês me ajudam a testar o James aqui. Eu não sei se eu escolhi exatamente um tópico fácil ou difícil, acho que não faz diferença, né? Ele vai ler pela primeira vez essa página, então é metade aqui da apostila, tá, gente? Eu vou escolher essa página aqui, a gente vai cronometrar em quanto tempo ele vai fazer e depois eu vou verificar, fazendo um teste de compreensão, se ele entendeu mesmo, né? O que leu, porque não basta ler, tem que entender. E tem que acertar na prova também, hein, professor? Com certeza. Isso vai te permitir essa diferença que faz a diferença. Vou tampar aqui, ainda não, que eu vou preparar o cronômetro para a gente marcar o tempo. E aí, quando eu tirar esse papel aqui, é desse lado aqui a página, você faz a leitura e eu marco, ok? Certo. Vou deixar aqui para você puxar o papel. Não, eu vou tirar. Peraí, gente, marcando. Ai, meu Deus, que emoção. Valendo. Começou, ó. Tá bom? Quantos segundos? 18 segundos. Tá, 18 segundos, eu li 2 vezes esse. Dá para ler em 5. É mesmo. Mas o texto aborda aí 3 situações. Primeiro, uma questão dos conceitos pré-estabelecidos em relação à formação dos municípios. Então, numa outra parte, ele falou, inclusive eu lembro lá da sala, sobre as federações, os estados, né? As questões federadas. E dentro das federações, claro, a necessidade de municípios
que se formam, se organizam e têm toda uma particularidade. Essa formação dos municípios depende, é claro, de uma aprovação sistemática de acordo com o código estabelecido. Mas ainda dentro dessa formação da relação dos municípios, vai se desencadear também os que os representam. Então ele está vinculando agora a criação de município aos deputados eleitos, né? Ou seja, a questão de que número de deputados aquele estado e município, né, ou aquela região pode ter, fala também sobre a possibilidade desses se reelegerem, inclusive as leis de 2013 até 2016, né? Isso. As regulamentam, e ou seja, toda a fundamentação, ou seja, por que constitucionalmente falando, tem-se essa relação de população, de municipalidade, de federação e de ter os seus representantes políticos. Gente, eu tô no chão. Queria muito ler isso em 18 segundos, James, e compreender como você compreendeu o assunto. Mas é o que a gente conversou antes. Ninguém precisa estudar para concurso lendo assim. Sim. A gente precisa otimizar o que a gente já faz, não é isso? É porque, olha só, quando se fala num nadador profissional, sim, e ele mesmo que não esteja competindo, se ele precisa dar um mergulho de entretenimento, um mergulho gostoso, ele vai mergulhar e com a técnica que ele tem, ele vai atravessar com perícia a piscina. Né? Vamos supor que eu e o Bolt, você está vendo aqui que eu sou gordinho, né? Vamos supor que eu e o Bolt estivéssemos numa situação de perigo e eu tivesse que fugir. Meu né? Deus. 3 pitbulls ali atrás, né? Para pegar a gente. O que você acha que vai acontecer? Eu vou ficar de alimento para os cães e ele vai sumir. Ou seja, é perícia. Então, quando você desenvolve a tua habilidade de leitura, já passamos aqui algumas técnicas, vamos passar mais, a sua leitura ela passa a ser eficiente, ela passa a ser, ter excelência. Ou seja, você simplesmente bate no livro e vai virando as páginas de uma forma natural e espontânea, assim como um nadador profissional, como um corredor profissional. Você sempre lê assim? Sim, claro, isso é a minha leitura comum. Quando você treina exercícios de leitura dinâmica, a sua leitura comum passa a ser o que se propõe na leitura dinâmica. Mesmo isso é uma natural. leitura de entretenimento, literatura... Tá, eu vou dar um exemplo melhor. É o exemplo clássico de quando você vai para o cinema. Tem gente que não consegue comprar o filme dublado, tem que comprar o legendado, né? Olha a tortura se você não tem leitura dinâmica. Você começa a ler a legenda ali. Aí pula, Érica. Quando pula o texto, você pensa, oh meu Deus, se ficar só mais um pouquinho eu lia. Ou seja, tem gente que lê tão devagar que só vai no cinema se comprar o ticket do filme dublado. Gente, porque senão ela não assiste o filme, ela fica só lendo. Para ler, eu leio em casa. Não, nesse nível eu já vejo só o legendado. Mas dá pra ser melhor que isso. Ô, Érica, olha só. Claro, né? Mas tem gente que reclama até disso. Ai, meu Deus. Vamos para outra coisa prática. Você gosta de passear na livraria? Então eu dou muitas palestras aqui numa livraria em Brasília, né? Mas quem tem leitura dinâmica não compra livro mais. James, não fala isso. Eita, o pessoal do Gran Curso pode ouvir. Você já lê o livro lá. Você já pega o livro, folheia. Eu leio um livro hoje em 10 a 12 minutos, eu leio o livro, tá? Então você vai ler e guarda. O vendedor vem lá e pergunta, e aí, vai comprar? Você diz, não, pra quê se eu já li? Abafa o caso, James. Vamos pro exercício de ritmização. Você me prometeu, me disse que são os melhores. Eu ainda não aprendi, vou aprender junto com vocês aqui agora. Ritmização, pra quê? Vamos considerar uma esteira, tá? Então, você tem a esteira e o iniciante vai colocar aproximadamente 4 a 4,5 km por hora. Então ele vai andar na esteira. Daí alguns dias, talvez algumas semanas, né? Você já vai se acostumar com aquela velocidade, não é isso? É. Aí você não vai mais querer andar em 4 km por hora. Você vai colocar 5,5, 6 km por hora. Depois já está se achando, exatamente, você está se sentindo seguro, você já vai sem segurar, não é isso? Você ganha destreza. Daí alguns meses você não quer só andar, você quer correr. 7,5 km, 8,5 km por hora. Ou seja, você consegue numa esteira até triplicar a tua velocidade para andar e correr. O que eu vou te mostrar agora é justamente a nossa esteira da leitura, tá? O livro vai ser o piso da esteira e o metrônomo
vai ser onde você ajusta a velocidade que você quer correr. É o mesmo aplicativo? É o mesmo aplicativo do metrônomo, nós já mostramos aqui, vou mostrar de novo, né? Olha aqui, ó. É esse aparelhinho aqui, é de graça, esse que eu uso aqui é o Pro Metrônomo, não tem dificuldade, você tem que configurar ele em 1/1. Eu vou te ensinar o pulo do gato. Uma pessoa que não tem leitura dinâmica, ela lê em torno de 150 palavras por minuto. Anota aí, pessoal, 150 palavras por minuto. Isso corresponde a ler mais ou menos a 20 batidas do metrônomo. Então você vai alinhar, vai colocar no 20. O que quer dizer isso aqui, ó? Cada vez que você ouvir essa batida, você tem que ler uma linha, Érica. Eu fico ouvindo e lendo? Isso, cadê a apostila lá do Gran Curso? Aqui. Pessoal, você esgota essa apostila só brincando de leitura dinâmica várias vezes. Meu Deus. Tá? Então você vem aqui onde eu estava lendo, né, ó. Tal, aqui, ó. Veda o aparecimento de balizas organizadoras dos estados, categorias para criar novos municípios, mas também recusa-se a não mantê-las quando necessário, ou seja, quando eu falei da formação dos municípios. E aí continua até aqui, ó, lendo a linha. Mas essa velocidade aí é do normal? Essa é o normal. Mas aí, Acho que lembra eu tô da fazendo esteira? nem o normal? Lembra da esteira no 4 quilômetros? Essa é a média da população? Essa é a média de todos os leitores. Você vai fazer em casa, liga o metrônomo no 20. Testa, porque eu não sei Pega se eu o teu peguei material aqui do Gran Curso, pega o teu caderno, tá muito bem editado, tá muito bem formatado para fazer leitura dinâmica, tá? Então, cada toque você vai ler uma linha. Quando você perceber assim que... aqui agora posso aumentar, James. Aqui eu já estou me sentindo seguro, já estou à barulhinho não vontade. atrapalha? Não, barulhinho não atrapalha, tá? Mas existem metrônomos que só vibram no dedo também. Tá. Aí você vai colocar um pouquinho mais rápido, ó. Aumenta a velocidade. Isso, ó. Você pode colocar no 35, ó. O que quer dizer 35? Quer dizer que eu vou ler 35 linhas em 1 minuto. Ou seja, dá mais de uma página por minuto. Ou seja, eu vou aumentando esse toque gradativamente, tá? E se eu não estou entendendo nada, eu diminuo? Aí volta, opa, né? Passei o quê? O carro na frente dos bois, não é assim que se fala? Recua, volta, não. 35 está muito rápido. Mas também não vou fazer no 20, vou fazer no 25, vou fazer no 30. Para se esforçar um pouquinho, né? Isso, para forçar um pouquinho. Além do confortável. Tá, isso não quer dizer que você vai estudar fazendo isso. Eu estou querendo dizer que isso é um exercício. Você vai praticar esse exercício 10 a 15 minutos por dia. Não mais. Não é para fazer o tempo todo, não, né? Eu já estava apavorada todo aqui. Empolgado. Mas também, se quiser, pode? Pode. Eu vou bitolar, James. Eu vou treinar isso aqui, meia hora, né? 40 minutos por dia, em sessões de 10 minutos. Fica a seu critério, tá? E também aqui pelo WhatsApp eu tenho os grupos que eu posso, né? Eu estou sempre dando dicas. Porque para desenvolver a leitura dinâmica como uma competência, eu vou ter que exercitar, né? Tá. Tem que fazer parte Agora, do meu dia a para dia. conseguir ler um livro em 1 hora, eu tenho que estar pelo menos no 80. 80 o quê? Isso, batidas por minuto. Então eu tenho que estar pelo menos no 80. Olha aí. 80 linhas? 80 batidas ou 80 linhas por minuto. É um livro com média de quantas páginas? 200. 200. No 80 eu já consigo, ó, tec. Não consigo. Claro que não consegue. Você vai para academia hoje e o professor te ensina a deixar o bíceps forte. Ele disse que você tem que pegar o peso, abaixar e levantar. Respira. Mais 8 vezes. Pronto, é isso. Só que eu começo com 100 quilos, Érica. Nossa. Eu acabei de aprender, meu personal ensinou que se eu fizer aquilo ali, eu vou ficar com um braço desse tamanho, todo elaborado, não é assim? Tá, só que aí aos pouquinhos você vai aumentando o peso. Você faz com 5 quilos, você faz com 10, você faz com 20. É bom ter um caderninho e ir anotando, né? Você tem a gente tem aqui mentoria, a gente tem treinamentos bem direcionados para isso, né? Mas você vai ficando bom na coisa, vai chegar um determinado momento, você vai ganhando destreza. E ainda que eu não ganhe tanta velocidade fazendo o exercício de ritmização, se eu fizer aqueles outros que você passou, eu já ganho qualidade na minha leitura, claro, não é isso? Claro. Esse é o exercício que vai te dar leitura dinâmica. Os outros são complementares. O da respiração é para não dar sono, o empalmar é para relaxar os olhos, o do movimento para um lado e o outro é para ganhar um pouco de agilidade e de esperteza ocular. Excelente, James. Eu tô amando, gente. Eu não sei vocês. E aí, como que eu vou testar
se eu realmente estou melhorando? Eu vou apenas anotar esses números ou eu posso fazer um teste objetivo para ver como que eu estou hoje e avaliar meu rendimento depois? Como é isso? Nós do coach, né? Estamos falando de coach aqui, né? Nós somos do coach, também somos master coach. Nós temos que traçar o nosso estado desejado, tá? Eu quero isso aqui. Ou seja, eu quero ler rápido, eu quero ler um livro em 1 hora. Eu tenho o meu estado desejado, meu sonho, meu ponto de meta. Mas eu também preciso, antes de começar a jornada, saber onde eu estou. Lembra da Alice? Sim, claro. Se eu não sei para onde eu quero ir, exato. qualquer caminho serve. Então, se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar, eu tenho que saber de onde eu estou saindo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, marca 1 minuto no relógio, pega um texto, lê, depois conta quantas linhas eu leio em 1 minuto. Tá? Em 1 minuto você vai ler aí em torno de 15 linhas só. Depois da gravação, vocês já podem fazer esse teste, gente. É o seu estado atual, tá? É o primeiro passo do coach, né? Toda pessoa que passa pelo coach vai ter que fazer primeiro isso, o estado atual. Então, quantas linhas eu leio por minuto? Fiz? Fiz. Tenta falar sobre o que você leu. É a avaliação da compreensão. Tenta falar. Tá, não lembro quase nada. Tá. Aí treina. Faz outro teste. E agora, estou lendo quantas linhas? 30. E agora, 50. E agora, eu leio 200 linhas por minuto. E mesmo que a gente melhorar só um pouquinho, já valeu, né? Isso. No teste que eu fiz nos Incríveis, né, pela National Geographic, me apresentaram 10 páginas de Machado de Assis. Ah, eu assisti. Gente, depois vocês podem procurar no YouTube. Ele foi testado no programa da NetGeo. Chama Os Incríveis. Machado de Assis é puxado, 10 páginas e me deram 1 minuto para ler. 1 minuto? Tá, na verdade me deram 2 minutos. Só que em 2 minutos eu li 2 vezes. Ou seja, eu li 2 vezes o texto de Machado de Assis e depois eu fui capaz de falar sobre o texto. Então a ideia é essa, é você ler e ser capaz de lembrar, falar sobre o texto. Excelente, James. E a gente sabe que não é só ler, sentar e ler. A gente pode ter uma série de outros cuidados que vão otimizar também a nossa leitura. E, gente, a leitura para concurso público não é só uma ferramenta de estudo. E o James concordou comigo quando a gente estava conversando ali fora. A leitura, ela vai te ajudar no estudo. A leitura, ela vai ser fundamental na hora da prova. E a leitura por si só, ainda que a gente não esteja falando de concurso público, ela vai fazer com que o nosso cérebro esteja ativo. Ela vai melhorar o nosso desempenho cognitivo como um todo, a nossa inteligência, não é, James? Imagine pessoas, né, que admiramos até hoje. Pessoas como Aristóteles, Leonardo da Vinci, pessoas como Einstein, pessoas como Freud, talvez você goste de Marx, Darwin, que levaram uma vida e depois aquilo que eles viveram durante toda uma história pessoal se transforma em um livro. Você tem a oportunidade de, com a leitura dinâmica, ter acesso a milhares de biografias, a milhares, centenas de milhares de conteúdos que sem leitura dinâmica você não conseguiria fazer isso lendo anos a fio. Então você pode, por exemplo, determinar, eu vou ler 1 hora por dia. Roosevelt, todo dia, antes do almoço, lia 3 livros para abrir o apetite. Tem gente que se tiver que ler 3 livros antes do almoço, fica com tanta raiva que perde o apetite e não quer nem comer mais aquele dia. Exercício para emagrecer, né? Ler 3 livros antes do almoço. É, porque a pessoa fica abusada. Mas, na verdade, a leitura, ler é conversar com os gênios. Quando eu leio, eu estou pensando junto com o gênio que eu estou lendo. Imagina, lendo o que Jesus falou. É mágico, né? É viver aquele mesmo momento. Né? Quando eu leio Freud, ou seja, as conclusões que ele tirava lá no seu laboratório, né, com pessoas. Então você tem seus ídolos aí, né, as pessoas que você gosta de ler. Então na área financeira tem aí os magnatas que escreveram, né, que deixaram um legado. Então quanto mais você lê, melhor você fica. Tudo que você faz fica melhor com leitura. Será que um jogador de futebol, Érica, fica melhor se ele lê mais? Ah, eu tenho Será certeza que uma mãe sim. que lê vai ser uma mãe melhor? Né? Será que uma pessoa que cozinha, se ela estiver lendo, ela vai conseguir cozinhar melhor? Pensa nisso. Não, acho que não, James, acho que não. Tá, quando você usa a leitura, você desenvolve tua autoestima. Você melhora teu vocabulário. Você passa a escrever melhor. Você passa a falar melhor ainda. Então,
Ler é uma transformação. O nosso Monteiro Lobato já dizia que uma sociedade depende de homens e livros. Né? Excelente. Hoje eu colocaria, né, homens e mulheres. E talvez até mulheres e homens, com a palavra mulher na frente, né? Mas a intenção é que quanto mais eu leio, mais sortudo eu fico. Tá? Lê da sorte. Às vezes você está aí se inscrevendo para o concurso, sobra vaga. Ele passa na primeira fase, mas não passa nas outras fases. Aquele concurso que era para ter ser teu, você morreu na praia. Né? Então, hoje o que falta é gente com conhecimento, gente com informação. Isso está em falta no mercado. Então, a maioria lê pouco, lê só o mínimo, ou simplesmente não lê de jeito nenhum. Nossa, gente, não sei se serviu para vocês, mas eu tô tocada aqui porque realmente são palavras que agregam muito pra gente como pessoa e como estudantes para concursos públicos que somos. E James, vamos fazer um bate-pronto aqui rapidinho. Você pediu para eu colocar no nosso roteiro para a gente falar também sobre alimentação. Como que eu posso nutrir o meu cérebro para que eu leia melhor? Alimentação e leitura, tem a ver? Tá, eu preciso reduzir a quantidade de alimentação quando eu vou estudar 2, 3, 5 horas seguidas. Então, se você está acostumado a comer 700 gramas, 1 quilo, você vai reduzir isso para 250, 300 gramas no máximo. Isso vai evitar o sono e vai te dar alerta, esperteza, conscious, né? Você vai ter mais lucidez. Diminuir. Isso. Primeiro ponto, você tem que diminuir. Quando você passa de 300 gramas, você não está apto a estudar nos próximos 60, 80 minutos. Então, James, e na tua experiência, assim, também como performador da leitura, o que você pode falar pra gente quanto ao sono? Ah, o sono é mágico. Tem gente que para de dormir para estudar. Nossa, ele não tem ideia do mal que ele está fazendo. Quando eu estou aqui lendo, essa informação vai para o meu hipocampo. Quando eu me deito e descanso, aí o cérebro vai ter ali os arrumadores das gavetas mentais. Então ele vai analisar o que é importante e o que não é. Quando eu vou para o sono profundo, o famoso REM, essas informações saem do hipocampo num formato elétrico e caem no córtex, se transformando em sinapses, ou seja, memória de longo prazo, o sonho de todo concurseiro, estudar e fazer com que aquilo fique na memória de longo prazo. Pois é, deve ser uma dúvida que a maioria das pessoas tem. A leitura dinâmica, eu consigo ler rápido, eu posso até compreender, mas e eu vou memorizar? Pronto, tem que salvar como? Como é que eu vou salvar como? No sono. No sono. Então, por exemplo, se eu tiver um sono de qualidade e o meu cérebro entender que teve forte impacto emocional, que teve, aí ele vai pegar, não, eu vou guardar isso aqui, porque ele vai precisar. E aí ele transforma do fenômeno elétrico, que vai ficar no inconsciente, e joga para uma sinapse acessível, né, e estará disponível a minha lucidez, a minha consciência. Sempre que eu precisar, é só evocar que o cérebro vai lá na sinapse. Mas para virar sinapse, você tem que dormir bem. E como é que eu durmo bem? Eu preciso dormir 8 horas por dia, 6 a 8 horas por dia. Eu tenho que dormir num lugar escuro para produzir melatonina. Eu tenho que ter um ambiente que não é muito quente nem muito frio. Eu tenho que dormir numa cama confortável. Pronto, essa é a dica do sono. James, eu nem consegui acompanhar o chat todo o tempo, porque o pessoal estava na velocidade... Qual é a maior velocidade aí? O pessoal estava numa velocidade master aqui, mandando mensagens, todo mundo querendo ganhar o seu livro. Eu quero ler algumas mensagens. Quero ler a mensagem da Dani, por exemplo. Eu não lia, mas depois dessa palestra eu vou começar a ler logo depois dessa aula. Fantástico. Gostou, James? Muito bom, né? E, pessoal, quem não conseguiu assistir desde o começo, vai ficar disponível sim, tá? Na programação do Chega de Estudar Errado, que acontece toda segunda-feira às 19 horas. Você falou que quem lê é sortudo, é isso mesmo? Isso, quanto mais você lê, mais sortudo você fica. E quem tá aqui é sortudo também? Ah, é sortudo, né? Ainda tem caderno para sortear. Vamos sortear mais livros para vocês. Já entregamos um para o Rio de Janeiro e outro para o Belém do Pará. E é o James quem vai sortear, gente. Já temos mais de 1000 mensagens. Meu tá? Deus! Mais de 1000 pessoas mandaram a frase "eu quero",
pro nosso WhatsApp. Coloquei Então, o WhatsApp no chat, para você que não entendeu a nossa dinâmica vamos de sortear sorteio hoje. um aqui de Brasília, né? Afinal de contas, olha, ela mandou eu quero, mas não mandou o nome. Não mandou Como o é que eu nome? vou saber, né? Olha Vamos aqui, ver ó. o final do número. Manda um oi pra ela aí pra gente saber que foi ela que ganhou É. depois. E a gente fala o final do número Isso. dela. Tá, então eu vou deixar aqui e vou sorteando outro para não ocuparmos muito aqui nesse sorteio. Então, vamos sortear um outro 77, na Bahia, né? Barreiras, Olha. tá? O nome dela é Sheila Santos. Parabéns, Sheila. Você é a terceira, ganhou. né? Manda seu endereço ganhar. pro James que ele vai mandar o livro pra você. A gente ainda tem mais 2 livros. Vamos lá? Velocidade 2 agora. Tá, então mais um aqui. Olha, Ribeirão Preto mandou eu quero, mas não mandou o nome. 1000 vezes eu Ele quero. mandou não sei quantas mil vezes eu Vamos quero, falar mas o não final mandou o nome. do número dele? Ah, não Tá mandou. aqui. Alessandra Nicoletti. Para ganhar tem que mandar o nome, Alessandra? é melhor. É Alessandra Nicoletti. Muito bem. Tá, ela é de Ribeirão Preto, São Ribeirão Paulo. Preto, pessoal. E aquele outro que não mandou o nome? É o último, né? Tá, eu não sei como é que eu encontro ela aqui, mas é porque tá muito agitado, tá? Mas vamos procurar mais um. Mais um. 85 deve ser o quê? Rio Grande do Norte, acredito. Não sei, Tá. DDD 85. Sou a Paloma Saldanha. Gente, as mulheres dominaram aqui hoje essa mulher transmissão. Tá sempre na frente, eu tenho que reconhecer que nos meus cursos 70% público é feminino. Olha, Quando eu faço lá, eu olho no meu Instagram, né, as curtidas, visitas, mais de 65% é o público feminino. Então tá, a Paloma Saldanha foi a 5ª ganhadora do caderno, mas continua mandando, eu quero, quem sabe eu lá depois mando para você, aproveita, né? gente, da bondade desse homem, É, que não que- é apenas um leitor competente, mas é uma grande pessoa. Eu quero ressaltar aqui, inclusive, que o James faz palestras e cursos no Brasil e no exterior, sempre gratuitos. Fala pra gente, James, desse teu projeto social. Esse ano já arrecadamos, né, 30 toneladas de alimento. 30 toneladas Então você imagine, de alimento. né, você que está aí no conforto da tua casa, imagine uma criança que está numa creche, que tem que comer pão seco com água, porque não tem leite, não tem suco, né, que tem que comer ali de forma bem reduzida, porque não tem comida em casa, não dá para dividir com os irmãozinhos. Então nós ajudamos creches no Brasil inteiro. Posso falar de Manaus? Vou Claro. estar dia 14 em Manaus. Se você é de Manaus ou se você é de lá, desse estado, tá? Estaremos no centro de convenções, lá no Plaza, tá? No Shopping Plaza, no centro de convenções do Plaza. E lá nós vamos realizar o maior evento de todos os tempos, né? São 2.500 vagas para você que quer aprender a leitura dinâmica. São 5 horas de graça, tá? Meu Deus, Numa convenção. o James é dos nossos. Aqui no YouTube do Gran Cursos Online, a gente oferece para vocês também programação de qualidade gratuitamente, para que você possa estudar mais e melhor. Exato. James, eu quero agradecer imensamente a sua participação. Certamente você ficou com a gente menos tempo do que gostaríamos. Ah, a gente poderia aprender com você muito eu, por mais. mim, virava a noite aqui. Quero pedir que você deixe aí um like. O James merece o nosso like aí nesse vídeo, que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E se vocês quiserem e pedirem, a gente traz o James novamente para ensinar muito mais pra gente. O James também fala muito sobre memorização, Tem que não falar é sobre isso? memória. Memória. Temos que falar sobre técnicas de inteligência emocional, gatilhos, né? Sabe aquele gatilho do campeão, que quando ele ouve o tiro, ele agora vai, ele ganha? Como dar esse tiro? Agora é hora da prova. Pô, como é que eu tiro 10? Então tem várias ferramentas de ancoragem, neuroassociação, para tirar bloqueio. Tem gente que tem bloqueio, estuda na hora da prova, dá branco, né? Tem gente que teve situações traumáticas emocionais. Temos muitas técnicas que a gente pode vir aqui experimentar com você. Como perder o medo de falar em público, perder o medo de fazer prova. E preguiça mental, então? Ai, meu Aquela Deus. coisa de quando você olha para o livro e procrastina, né? Não é sono, tá? Não é fome. Não, amanhã eu leio e nunca lê. É possível fazer isso com técnicas de coach, tá? Excelente. Quero que vocês coloquem em prática os exercícios que passamos aqui hoje. Recapitulando rapidinho, exercício com os olhos, usando o metrônomo, não é isso? Que é um aplicativo gratuito que você pode encontrar na Apple Store ou na Play do Google, né?
Qual outro exercício, James? Me lembra? Das mãos, empalmar, isso para relaxar, aquecer e colocar sobre os olhos. Ler por muitas horas seguidas. Ok. O exercício da respiração. Esse é fantástico. A cada virada de página. Tá? Esse exercício é como se tomasse uns 2 goles de café. Só que não vai atacar o estômago e não tem cafeína. Né? Excelente. É natural, ainda é de graça. Substitua o café pela respiração, talvez pessoal. Possa que cobre o ar, né? Depois, não sei. Mas por enquanto é de graça. E o exercício de ritmização, onde você vai monitorar quantas linhas você lê por minuto. Por minuto. Esse é o pulo do gato, não tá? É isso? Você vai ter dúvida disso, mas depois a gente vai continuar falando, isso tá? Mesmo. 4 dicas simples para você colocar em prática agora mesmo e se tornar um leitor mais competente, para que você possa alcançar a sua aprovação muito mais rápido. Muito obrigada, James. Eu vou deixar com você a palavra para você se despedir do pessoal. Eu não quero que você acredite em mim. Então, eu não sou o seu guru. Eu quero que você acredite em você. Só tem uma pessoa que pode fazer uma verdadeira transformação na sua vida, né? É claro, eu acredito em Deus, sei que de lá vem tudo. Mas é somente aquela pessoa que você se depara, que a encontra de frente do espelho. Ela, bata um papo com ela que ela tem coisa para te dizer. Ela pode realmente fazer você alcançar os seus verdadeiros e profundos sonhos. Procure lá. Obrigada, pessoal. Boa noite e até a próxima aqui no Chega de Estudar Errado. Tchau!